Oi pessoal, estou aqui hoje para contar mais uma história da Palavra de Deus que está escrito em Gênesis. Hoje nós vamos conhecer a história de José. José, ele morava em Canaã com seu pai Jacó, a sua mãe Raquel e seus irmãos. E José era muito apegado ao seu pai Jacó, porque ele era filho da sua velhice e da sua esposa amada, chamada Raquel. E José era um sonhador. Uma vez ele sonhou que ele estava no campo trabalhando com seus irmãos e o molho dele ficava de pé. E o molho dos seus irmãos circulavam perante ele e se inclinavam diante dele. E ele contou esse sonho para os seus irmãos. Seus irmãos não gostaram nada disso. Seus irmãos tinham muita inveja dele com seu pai. Outra vez, José teve outro sonho. Ele sonhou que o sol, que a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. E ele contou esse sonho para o seu pai. E seu pai achou estranho e falou assim: José, você está dizendo que eu, a sua mãe e seus irmãos vão se encurvar diante de você? E Jacó guardou isso no coração. Uma vez, Jacó presenteou seu filho. Ele deu para José uma túnica colorida. Essa túnica tinha várias cores e era uma túnica muito bonita, uma túnica diferente. Então, José ficou muito feliz com a túnica que ele ganhou de seu querido pai. E ele estava muito feliz e seus irmãos não gostaram nada disso. Seus irmãos ficaram ainda mais com mais inveja dele. E uma vez seus irmãos foram no campo trabalhar, então os irmãos começaram a pensar uma maneira, a planejar uma maneira de acabar com José, de tirar a vida, de matar José. E aí um dos irmãos falou assim: não vamos matar José não, vamos jogar ele numa cisterna, num buraco. E assim fizeram, jogaram José num buraco e pensaram assim: vamos vender José para os mercadores que passam por aqui sempre. Vamos vender, vamos mandar José para bem longe daqui da nossa casa, da nossa família. Aí pegaram a roupa que o pai de José tinha dado para ele, rasgaram, sujaram de sangue, mataram um animal e sujaram de sangue e chegaram para Jacó e entregaram, falaram: olha aqui, pai, olha aqui a roupa, o que sobrou do teu filho José. Uma fera do campo matou José e devorou José, só sobrou a túnica que o Senhor deu de presente para ele. Acabaram com a vida de José. Então Jacó ficou muito triste. Imagina a tristeza do pai de José. Ele deve ter chorado muito tempo e sempre lembrou de José em todas as festas, em todas as reuniões de família. E ele deve ter ficado muito triste mesmo pela perda de José, não é mesmo? Então aconteceu isso, essa parte da história que eu contei para vocês, a parte da história onde José foi vendido para os mercadores que passavam por ali. E José foi parar no Egito. Não deve ter sido nada fácil para José. Ele foi como escravo, deve ter trabalhado muito, teve que se adaptar a uma nova cultura, uma nova língua, comer um tipo de alimento diferente. E além do mais,
a esposa de Potifar inventou uma coisa feia que ele tinha feito, sendo que ele não tinha feito, mas Faraó acreditou na sua esposa e mandou José para a prisão. E José foi para a prisão, mas ele era muito abençoado por Deus. Deus cuidava de José e tudo que ele fazia prosperava. E ele se tornou lá o ajudante do carcereiro. Ele se tornou como se fosse um administrador ali. E ele trabalhava ali e era muito abençoado por Deus. Uma vez, Faraó teve um sonho que muito lhe impressionou. E ele chamou os sábios do Egito, as pessoas inteligentes, para dar interpretação, mas ninguém conseguia dar interpretação. Então, um servo dele disse: Faraó, eu sei que lá na prisão tem uma pessoa chamada José e ele interpreta sonhos. Então, o Faraó mandou chamar José. E José chegou e ele disse: José, eu fiquei sabendo que você interpreta sonhos. José falou: não eu, mas o meu Deus, ele sabe de todas as coisas. E Faraó, ele dará para você a resposta de paz que você precisa. Então Faraó contou o seu sonho. Ele disse: eu estava no campo e levantaram-se 7 vacas gordas, fortes, e elas estavam ali passeando. De repente levantou-se 7 vacas magras, mas muito magras, muito feias, e elas devoravam as vacas gordas, as vacas fortes. E José disse a ele: Faraó, Deus mostrou para você o que vai acontecer na terra do Egito. Você vai ter aqui 7 anos de fartura. E também depois desses 7 anos vai se levantar 7 anos de muita pobreza, que a terra vai esquecer dos dias de fartura que houve aqui no Egito. Vai ser aqui e toda aqui ao redor do Egito. Ninguém vai ter alimento. Então o faraó falou para José: e o que você acha, José, que eu devo fazer? José disse assim: eu acho que você deve plantar muito nesses 7 anos que a terra vai produzir e guardar em celeiros o alimento, para que quando vier a fome você tenha alimento guardado para você e para toda a vizinhança, para todas as pessoas que ao redor aqui, as cidades vizinhas. E Faraó achou muito sábio essa interpretação e viu que Deus era com José, que Deus mostrava as coisas para José. E Faraó então colocou José como governador do Egito. José saiu da prisão e se tornou o novo governador do Egito. E José foi muito poderoso. Faraó disse: você vai ser o segundo aqui maior aqui do Egito. Depois de mim você vai ser a pessoa maior aqui, você vai administrar tudo para mim, José. E José se tornou o administrador e ele guardou muito mantimento. No tempo de fartura, ele fez a terra produzir muito e guardou tudo em celeiro. E quando a fome chegou, o Egito tinha alimento para eles e para todas as cidades circunvizinhas. E sabe o que aconteceu? Chegou também a fome em Canaã, não tinha alimento lá. E os irmãos de José vieram até o Egito para comprar mantimento. E quando eles chegaram, eles se encurvaram diante de José. E José se lembrou do que Deus tinha falado para ele. E os seus irmãos também se lembraram, com certeza, né? Então, José mandou chamar o seu pai Jacó. E eles tiveram que voltar para casa e contar então para o pai o que tinha acontecido. E trouxeram então Jacó para o Egito.
e José já tinha tudo preparado. José tinha alimento para fornecer para todas as pessoas ali, e Jacó veio. Imagina a alegria, a felicidade do reencontro. Os dois se reencontraram. Certamente que eles choraram muito, se emocionaram, e Jacó pôde se lembrar dos sonhos que José teve. E José trouxe Jacó para morar no Egito, deu terra, deu alimento e ajudou muito a sua família, porque José não guardou rancor no seu coração. Tudo o que aconteceu com José foi para preservar a vida. Deus permitiu que José fosse parar no Egito porque Deus tinha um plano para salvar a vida daquelas pessoas, da sua família. E assim, tudo que fizeram de mal para José, Deus transformou em bem. Assim que Deus está escrevendo a nossa história. Por isso que nós devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido, amar e perdoar, assim como foi José. Não é? E Deus então abençoou muito a família de José através dele. Deus permitiu tudo o que aconteceu para o bem daquelas pessoas. Agora o verso que nós queremos que vocês decorem, que seria bom que a gente decorasse, está escrito em Gênesis 50, 20a. Diz assim: vós bem intentais o mal contra mim, porém Deus tornou em bem. De novo, vós bem intentais o mal contra mim, porém Deus tornou em bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, diz a palavra de Deus. Vamos acreditar naquilo que o Senhor nos fala. Vamos orar agradecendo a Deus? Senhor, obrigado pela história de José, que nos ensina muito, que nós sejamos assim como ele, prontos para amar e perdoar aqueles que nos têm ofendido. Obrigado por mais essa história. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe vocês. Tchau. Até a próxima história. Fiquem com Deus.